a revelação que Deus tem para as nossas vidas hoje, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. Enquanto vocês estão procurando, eu quero reforçar aos homens aqui o nosso primeiro encontro dos homens do reino, amém? Será um evento maravilhoso, será um tempo em que o Senhor vai falar conosco, vai nos tratar, vai nos confrontar. E aí, de brinde, você vai ter café da tarde. De bônus, você vai ter costela pantaneira. Isso é bônus. Diga amém. Se tiver um homem perto de você, fala assim: o café da tarde e a costela é bônus. Pastor, mas eu estou pagando 70, é 70? É isso? É 70? É 50? É 50? Meu Deus. É bônus. Você não está pagando a costela. Você não está pagando o café da tarde. Isso aí você está pagando só o pregador, que é caro. Diga amém. Cadê os homens que já comprou sua entrada lá? Cadê? Já? Sabe que eu fiquei sabendo? Que tem pessoas de outros ministérios comprando. Cadê os homens que é da ICV? Vamos lá, cadê? Os da ICV, da ICV. Levanta a mão, os da ICV aqui, isso. E aí, não vai perder para o povo do outro ministério? Eles vão lá, vai desfrutar, vai se alimentar espiritualmente, fisicamente. E nós aqui? Então, homens, eu conto com vocês lá, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Está escrito assim: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na minha versão que eu tenho aqui, tem uma expressão que se encaixa perfeitamente com a palavra que foi preparada. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia contínua oração. Eu quero que você repita isso comigo. A igreja fazia contínua oração por ele. Eu quero, nesta noite profética, nessa terça da resposta, trazer uma mensagem com o seguinte tema: o poder da oração intercessória. Eu vou repetir: o poder
da oração intercessória. O que é uma oração intercessória? Para que você entenda isso, nós precisamos entender a definição do que é intercessão. A palavra intercessão, a definição dela é interceder, é pleitear a causa de outro diante de Deus. Vou repetir, é pleitear a causa de outro. Interceder é você orar por outra pessoa. É você pedir a Deus algo que não é para você. Algo que seja para outra pessoa. Isso é interceder. Isto é intercessão. Você já orou por alguém? Quem aqui já orou por alguém? Quem aqui já orou por alguém? Isso. Quem aqui já orou por uma pessoa que você ama? Levanta a mão. Um pai, uma mãe, um irmão, um marido, uma esposa, um filho. Ok. E por um amigo? Quem já orou? Eu te pergunto, qual oração você fez com mais intensidade? Eu tenho certeza que foi a oração que você fez por alguém que você ama. Eu sempre digo que a melhor oração que um filho pode receber é de uma mãe amorosa, de uma mãe que ama seus filhos. E eu digo que ama porque no cenário em que nós vivemos, nós temos mães que jogam filhos na lata do lixo. Na verdade, a nossa geração está perdendo para o reino animal. Porque no reino animal, a fêmea, ela defende a sua cria. Você já assistiu Discovery Channel? Você já viu como que a leoa trata os seus filhotes? Ela é capaz de rasgar um animal no meio, só para defender. Você já viu uma galinha defendendo os seus pintinhos? Ela abre as asas. Uma mãe que ama seus filhos, ela protege. E eu digo que a melhor proteção para os seus filhos é quando você está disposta a dobrar os joelhos e orar por eles. É quando você intercede por eles. Então eu digo que a oração mais forte, mais fervorosa, é a oração que nós fazemos por quem nós amamos, por quem nós queremos o bem. Não que a gente não vai orar com intensidade por uma pessoa que está passando por um período difícil. O que eu estou querendo dizer é a respeito da intercessão. O que é interceder por outra pessoa? Só que existe a intercessão, a oração intercessória que você faz sozinho por alguém. É você pleiteando, é você entrando em uma batalha por uma outra pessoa.
E quando você faz isso sozinho, às vezes você sente que você está entrando em uma guerra, dependendo do que a outra pessoa está passando. E de fato você está entrando em uma guerra mesmo, uma guerra espiritual, uma guerra de inimigos invisíveis. Invisíveis, porém reais, muito real. Você já orou por alguém e você sentiu dores no corpo? Quem já? Você já orou por alguém e de repente aconteceu alguma coisa lá na sua casa? Guerra. Guerra. Se você permanecer firme, sem recuar, sem retroceder, pode passar o tempo que for, você vai vencer essa guerra, e a pessoa que você está orando por ela também vai vencer. Agora, também existe a oração intercessória que você faz no coletivo. A oração intercessória que você reúne um grupo de pessoas. Você chama um amigo, uma amiga, chama 2 ou 3, ou até mesmo uma comunidade inteira, e você começa a orar, você começa a interceder por alguém. Nós vivemos isso em 2020, 2021, no período crítico da pandemia, em que milhares de pessoas estavam hospitalizadas, com um quadro clínico se agravando, e de repente nos grupos começava a disparar: vamos orar pela Maria, vamos orar pelo João, vamos orar pelo Tiago. E de repente, pessoas que nem conhecia aquela outra pessoa estava intercedendo, estava orando. Exércitos e exércitos de pessoas que creem em Deus oraram, intercederam, buscaram, e a vontade do Eterno prevaleceu. Algumas pessoas se recuperou de forma milagrosa. Algumas pessoas estavam até entubadas, de repente saiu daquela situação de forma extraordinária, de forma assim que não tinha como explicar. Por quê? Era Deus respondendo às orações de um exército que estava clamando, orando, buscando. Pastor, mas teve pessoas que morreu. A vontade de Deus prevaleceu. É difícil para nós aceitar quando é alguém que nós amamos, mas nós temos que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não vou me revoltar com Deus só porque Ele não fez aquilo que eu pedi. E nós precisamos entender que também não foi sinal de que Ele não nos ouviu. Ele ouviu todas as orações. Na verdade, Ele escuta todas as orações. Mas nós precisamos entender que Meleque Aulano, o Rei do Universo, Ele sabe o que é melhor para mim, e Ele sabe o que é melhor para você. Teve muitas pessoas que foram salvas naquele período, e eu acredito que pessoas que estavam até distantes de Deus, distante da casa de Deus, tiveram uma oportunidade única, dentro de um hospital, em cima de uma cama, de naquele momento reconhecer os seus pecados e aceitar a Cristo como seu Senhor. E naquele momento ali em que os aparelhos parou, elas estavam entrando em um jardim maravilhoso, elas estavam entrando em um jardim esplêndido, eles estavam entrando em um ambiente que com certeza, uma vez que pisou lá, não quer sair de lá nunca mais. Quem está entendendo isso aqui? Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vamos encontrar uma igreja que estava orando, uma igreja que estava intercedendo. Eles fizeram uma oração intercessória. Pedro estava preso. Diga comigo, Pedro estava preso.
Era um período de perseguição. Era um período em que Herodes queria calar a boca, queria silenciar a voz ou as vozes daqueles que estavam anunciando Jesus, o Senhor. Então ele estava perseguindo, ele estava maltratando e ele estava matando. E foi justamente nesse período, quando Pedro foi preso, que Tiago, o fiel discípulo de Yeshua, de Jesus, foi decapitado. A cabeça de Tiago foi arrancada. Pastor, a cabeça de um fiel foi arrancada? Sim. A cabeça de alguém que andou com Jesus e que orou com ele no Getsemane, no pior momento da vida dele, teve a sua cabeça arrancada. Não só ele, mas Estevão também foi um mártir. Estevão foi apedrejado. Tiago teve a sua cabeça arrancada. Se nós olhar para a história de cada um, Natanael teve a pior morte de todas. Pergunte como foi. Teve a sua pele arrancada, vivo. Toda a pele dele foi arrancada como se tira o couro de um animal. E ele estava vivo. Já percebeu que muitas vezes nós estamos pedindo para Deus nos poupar de situações que Ele não poupou nem os discípulos que andou com Jesus? Mas é incrível que nenhum deles murmurou ou lançou maldições contra aqueles que feriu eles. Todos eles passaram por este processo glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus já tinha dito para eles que bem-aventurado quando vos perseguirem, bem-aventurados sois vós quando vos maltratarem, bem-aventurados sois vós. Por quê? Porque eles entenderam que passar por esse processo tornava eles dignos do reino dos céus. Passar por alguns processos que Deus permite nos faz dignos do reino. Talvez eu e você estamos reclamando de alguns processos que estamos passando, mas é justamente esse processo aí que está te tornando digno do reino de Deus. É esse processo aí que está te forjando, te lapidando, te preparando para coisas maiores. É esse processo aí que está te fortalecendo. É esse processo que você está vivendo. Quem está entendendo isso aqui? Então Tiago teve a sua cabeça arrancada e Pedro estava na prisão. E agora Herodes pretendia fazer a mesma coisa com Pedro. Herodes tinha um plano. E qual era o plano de Herodes? Amanhã eu vou arrancar a cabeça do Pedro, porque quando eu arranquei a cabeça do Tiago, o povo aplaudiu. Quando eu arranquei a cabeça do Tiago, o povo gostou demais. Então eu vou fazer a mesma coisa com o Pedro. Humanamente falando, Pedro está vivendo os seus últimos minutos. E talvez alguém aqui vai falar assim: pastor, que mensagem é essa, pastor? É um culto profético, você quer me desanimar? Não, eu quero te levantar. Você não entendeu, eu não cheguei no final ainda. Eu quero te colocar de pé. Eu quero fazer com que o Espírito de Deus coloque ânimo na tua alma. Então, o cenário é uma prisão, uma cela, portas trancadas, guardas e correntes. Diga comigo, uma prisão. Diga comigo, uma cela. Diga comigo, portas trancadas. Diga comigo, guardas. Diga comigo, correntes. Tudo isso indicava o fim de Pedro. Por quê? Porque não tinha como sair daquela situação. Não tinha como fugir daquele cenário. E ele sabia que ao raiar do dia, quando o sol começasse a nascer, tudo que ele falasse seria as suas últimas palavras. A água que ele ia beber seria a última água. O pão que ele comeria seria o último pão. Seria o fim de tudo. Só que quando ele está vivendo esse cenário que parece ser o fim, do lado de fora está acontecendo algo. Pergunte o quê?
grupo de crente, tem um grupo de cristão, tem uma igreja do lado de fora reunido na casa da irmã Maria. E o que eles estão fazendo? Estão comendo coxinha? Não. Estão comendo pizza? Não. Estão dividindo um açaí? Não. Eles estão orando, eles estão intercedendo, eles estão clamando. E presta atenção, não era qualquer oração, não. O texto que eu li para você diz que era uma oração contínua. Eu vou repetir isso aqui. Era uma oração contínua. O que é uma oração contínua? É uma oração que não tem hora para acabar. É uma oração que não tem tempo, não tem tempo. Não era aquela oração, vamos orar aqui 30 minutos, não. Não era aquela oração, vamos orar aqui 1 hora, também não. Não era aquela oração, vamos orar aqui 15 minutos, também não. Também não era aquela oração que quando 2 ou 3 cansava, todo mundo desanimava. Então vamos para casa, amanhã é outro dia. Não, quando um parava de orar, o outro continuava orando. Quando o outro cansava, o outro continuava orando. Quando o outro ia dormir, o outro continuava orando. Ou seja, era uma oração ininterrupta, era uma oração contínua. Por quê? Porque eles queriam ter uma resposta de Deus. Por quê? Porque eles queriam ver o resultado dessa oração. E também não era só contínua, não, era fervorosa. Não é aquela oração de quem está desanimado, não é aquela oração de quem está triste, já sentindo a tristeza de um velório, também não. Era aquela oração fervorosa, acreditando que daqui a pouco o cenário vai mudar, daqui a pouco as coisas vão mudar. Aleluia. Deixa eu ensinar um segredo para você. Começa a orar já acreditando dentro de você que o cenário vai mudar daqui a pouco. Começa a orar acreditando que as coisas vão mudar daqui a pouco. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: você está entendendo isso? Não, olha para essa pessoa de novo, olha no olho dele, olha no olho dela e diga assim: ore acreditando que amanhã as coisas serão melhores. Ore acreditando que amanhã o telefone toca. Ore acreditando que amanhã você vai ser chamado porque a entrevista deu certo. Ore acreditando que amanhã o advogado vai te dar uma boa notícia. Ore acreditando que amanhã o médico vai estar branco olhando para o novo exame que vai repetir. E ele vai falar: eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa alterou aqui. Alterou para mal ou para pior? Não, alterou para sua melhora total. Eu não sei o que aconteceu. Começa a orar acreditando que as coisas vão mudar. Como que Deus vai responder as nossas orações se muitas das vezes nós estamos orando desanimados? Nós já estamos orando com aquela cara de velório. Estamos orando pedindo para Deus um milagre, mas já mandando um WhatsApp para a floricultura para preparar a coroa de flores. O que você está recebendo aqui hoje é uma revelação que, se você aplicar na sua vida, e eu digo a vocês que eu vou aplicar na minha vida, porque essa palavra que eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim também. A chave que está virando aí, está virando aqui dentro de mim também. Eu vou virar uma chave. Então você tem que entender que o que torna essa reunião profética é porque você está recebendo uma palavra que vai mudar todo o cenário da tua história. Quem está entendendo isso aqui? A prisão estava vigiada por soldados, mas o céu estava sendo movimentado.
O Pedro está lá com algemas, sem sair do lugar, guarda para tudo que é lado, mas o céu está já se movimentando. O céu está se movimentando, aleluia. Deixa eu profetizar, enquanto você está aqui nessa reunião, o céu já está se movimentando. O céu já está se movimentando na sua casa, ou sobre a tua casa. O céu já está se movimentando sobre o teu trabalho. O céu já está se movimentando sobre a vida de alguém que está lá num leito de um hospital. O céu já está se movimentando lá naquele complexo penitenciário. O céu já está se movimentando. Eu estou vendo gente chorando. Olha o céu se movimentando nessa lágrima. Olha o céu se movimentando. Oh, aleluia. Eu estou vendo gente já clamando. Olha o céu se movimentando através do seu clamor. Olha, o céu já está se movimentando. E eu quero trazer aqui 5 lições sobre a oração intercessória. 5 lições. Ficou bonito, hein, gente? Vocês estão... top. Primeira lição: a oração da igreja é mais forte que correntes humanas. A oração de quem intercede com fé é muito mais forte do que correntes. E aí nós temos que entender que nada, nem mesmo os grilhões de uma cela, os vergalhões, os ferros de uma cela pode impedir o agir de Deus. Aquela igreja estava lá orando, intercedendo, fazendo uma oração contínua, e Deus vai mostrar para eles que aquela oração feita lá na casa da irmã Maria era muito mais forte do que as correntes. Deixa eu falar, a oração que você está fazendo por alguém, a oração intercessória que você está fazendo por uma pessoa que você ama, eu estou profetizando, é muito mais forte do que as correntes que está prendendo aquela pessoa. É muito mais forte. É por isso que começam umas coisas a dar errado, começa a acontecer uns negócios, porque o diabo quer que você pare de orar por alguém. Sabe por quê? Porque você não está vendo, ou você não está sentindo que as coisas estão mudando. Mas eu posso te garantir que no mundo espiritual está acontecendo. Está acontecendo. É por isso que o diabo começa a fazer aquelas gracinhas dele. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui. Assim, hoje contando parece muito engraçado, porque você não estava lá. Mas aconteceu comigo e foi assustador. Um dia eu estava na minha sala orando. Era de madrugada, umas 2 da manhã, lá em São Paulo. Eu morava em São Paulo. E eu tinha uma cachorrinha de uma raça indefinida. Era alguma coisa que a pastora Kelly colocou o nome da cachorrinha de Punk. Aí eu estava lá orando, né, irmãos, assim, fervorosamente. De repente eu comecei a escutar na porta da sala. A cachorra começou a rosnar.
era meio filhotinho, eu parecia um cachorro grande. Eu falei, tem coisa errada nisso aí. Mas eu continuei orando, né? De repente, essa cachorra, ela veio e deu uma cabeçada na porta da sala. Aí eu tomei aquele sustão. Olhei, tá amarrado. Mas não estava solto no quintal. Aí eu olhei pelo vidro. Falei, ela vai me ver? Ela vai banar o rabinho, né? Vai entender que não está acontecendo nada e, né? Tá tudo certo. Ela estava com o olho feio, vermelho. E ela olhava para mim assim com uma fúria. E ela afastava e vinha, que nem aqueles bodes quando quer dar e vinha, pá! Voltava para trás e dava, pá! Eu falei, demônio. Aí meu coração disparou. Na hora me deu aquela vontade de correr pro quarto, puxar a coberta assim, sabe? E chamar a esposa. Aí ó, tá vendo? Pronto, dê glória a Deus em todo o tempo, filho. Aí o que eu fiz para a cachorra parar? Você lembra desse fato, né, amor? Eu apontei a mão assim. Eu falei, demônio que entrou na punk, eu te dou uma ordem, sai! A cachorra, ela simplesmente perdoou se fosse na perna. Ela caiu e fez. A gente está rindo aqui, mas o mundo espiritual, ele é real. Ele existe. Se o demônio entrou na pequena punk, que não mente, que não fala da vida dos outros, entrou na punk, que só latia. Imagina na vida dos fofoqueiros. Imagina o regaço que ele faz na vida de quem gosta de mentir. Quem passa o dia desejando o mal dos outros. Quem aqui dentro faz cara de crente. Essa carinha sua de crente não me engana, eu sou profeta. Tem gente que quando está mentindo demais, falando mal de mim, tem dificuldade de olhar no meu olho para dar graça e paz. Eu estou falando dos meus obreiros aqui, tá? Então presta atenção. Você acha que essa fúria, esse ataque contra a sua vida é por quê? Porque alguém não gosta de você? Não, é porque o diabo não gosta de você. O diabo quer que você pare de fazer aquelas orações de madrugada. O diabo quer que você pare de interceder por alguém da tua família. O diabo quer colocar terror na tua alma. Ele quer colocar medo no teu espírito. Tudo que ele quer é que você para de orar. Ele quer que você para de clamar. Por quê? Porque ele quer continuar acorrentando alguém que você ama. Ele quer continuar acorrentando alguém da tua família. Ele quer continuar acorrentando a vida de alguém. Mas olha para essa pessoa e diga assim, mas não para de orar. Oh, aleluia. Diga, não para, não. É agora que você tem que orar mais ainda. Aleluia. Agora que as coisas começaram a ficar meio estranhas, é agora que você tem que orar mais. Daqui a pouco você vai contar um testemunho aqui do teu filho que saiu da cadeia. Daqui a pouco você vai contar um testemunho aqui, ó. E eu vou falar mais, hein? É sair da cadeia transformado, não do mesmo jeito. Olha pra cá. Daqui a pouco você vai ver alguém recebendo alta quando os médicos disseram que era um diagnóstico difícil. Daqui a pouco você vai ver o cenário mudando. Daqui a pouco essas vendas sua que estavam amarradas vai sair.
na verdade o diabo está fazendo de tudo para continuar seus caminhos fechados, suas vendas amarradas. Sabe por quê? Porque aí falta o dinheiro. Você não tem dinheiro para pagar o aluguel, a luz, a água, o gás, a internet. Ai, o Wi-Fi não pode perder. Olha para cá. Tem gente que paga o Wi-Fi, mas não paga a água. Sangue de Jesus tem poder, cara. Mas olha para cá, tá faltando dinheiro para as compras, para comprar os leites do guri. Aí diante desse cenário, como que você fica? Triste, abatido, cabisbaixo, já não vai na igreja, não tem dinheiro para pagar o Uber. Daqui a pouco você desanima na fé. Daqui a pouco você recebe uma proposta indecente de alguém. Aí o diabo começa a cirandar. É por isso que ele tranca seus caminhos, ele fecha as portas e faz você passar por um tempo difícil nas suas finanças. Por quê? Porque ele sabe que você vai abrir a boca para murmurar. Ele sabe que você vai abrir a boca para reclamar. Por que você acha que ele tocou em tudo de Jó? Porque ele queria ver Jó reclamar, ele queria ver Jó murmurar. Mas aí Jó nos dá uma aula do que é ser fiel a Deus. O que é ser fiel a Deus? É ser fiel a Deus no banquete, mas é ser fiel a Deus quando não tem banquete. É ser fiel a Deus quando a fazenda está lotada de camelo, está lotada de cordeiro, mas é glória a Deus quando está faltando camelo também. É isso que é ser fiel. Ele viu que você só tem R$56,40 no Pix do PicPay. Aí ele está lá na sua cabeça: joga no tigrinho, joga na roleta, joga. Você vai fazer 150. Dos 150 você vai virar 230. Daqui a pouco você vai ter dinheiro até para comprar hot dog. Aí você jogou 56, ganhou 80. Aí você jogou 80, ganhou 90. Aí daqui a pouco jogou de novo, não voltou mais. Aí você começou: é o diabo, é o Satanás. Aí Deus não me ama, porque Deus não quer eu. Deus não quer nem saber de mim, porque Deus não sei o que. Não vou no culto do domingo mais. Olha para essa pessoa, faz assim, ó. Tá entendendo? Quem quer que eu paro fala amém. Quem quer que eu continue fala glória. Ai, eu vou profetizar. O que vai ter de testemunho, pastora Kelly, até o final desta campanha das 7 terça-feira. Você vai testemunhar milagres, você vai testemunhar a porta que abriu, a cela que abriu, você vai testemunhar as vendas que você vai testemunhar, oh aleluia. Você não sabe, mas a sua oração hoje aqui vai livrar alguém do tribunal do crime. Não sei nem porque eu falei isso, mas eu senti, eu falei. Então é Jesus falando com alguém aqui. Você está meio angustiada. Olha para cá. Segunda lição: a oração intercessória move o invisível. A oração intercessória, ela move aquilo que você não enxerga. O que era impossível aos olhos humanos torna-se realidade, porque alguém decidiu orar. Quem está entendendo? É você olhando e não vendo nada, e Deus lá no céu falando assim: mas eu estou fazendo tudo. Mas eu não estou vendo, mas eu estou fazendo tudo. Daqui a pouco. Terceira lição: Deus age em resposta à intercessão. Não existe oração sem resposta. Não existe uma oração intercessória que Deus não responde. Vai ter resposta. Olha para essa pessoa e diga assim: vai ter resposta. Qual é a resposta? Pergunta para mim, qual é a resposta? A igreja está lá, Max, clamando, orando, na casa da irmã Maria. O João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, era o filho dessa Maria,
que ele se reunia lá para orar. Você tem que ir para Israel comigo. Você vai aprender tudo isso lá. Olha para cá. A irmã Maria, uma mulher muito piedosa, abria as portas da sua casa para que eles orassem. E aí eles estão lá orando e o João Marcos fazendo café. O Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Olha para cá. A resposta é eles orando. E Deus lá no céu chama um anjo. Vem, anjo, vem aqui. Aí Deus falou para o anjo: tem um grupo orando. E eles estão orando pelo Pedro que está lá preso. Lá no palácio, Herodes está planejando como vai cortar a cabeça dele. Se vai ser no alto de uma montanha ou na praça pública. Porque para Herodes é só mais um. Mas lá no céu, aquele meu servo que está preso não é mais um. Aquele meu servo ali, eu chamei ele, foi para arrebentar com o inferno. E ele está fazendo isso muito bem, porque no primeiro dia que ele recebeu a oportunidade para pregar, 3.000 almas levantou a mão e falou: eu quero o seu Jesus também. Ele já está dando prejuízo no inferno. Ele já está dando. É por isso que o inimigo quer arrancar a cabeça dele, porque ele dá prejuízo para o inferno. Oh, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais prejuízo você der para Satanás, mais vai ter gente arquitetando como colocar um fim na tua história. Quanto mais prejuízo você der para o inferno, mais gente falando da tua vida vai ter. E eu vou te falar, existem várias maneiras de você dar prejuízo para o inferno. Você dá prejuízo para o inferno tendo uma vida de devoção a Deus. Você dá prejuízo para o inferno quando você ora. Você dá prejuízo para o inferno quando você faz o seu devocional. Você dá prejuízo para o inferno quando você lê a Bíblia diariamente. Você dá prejuízo para o inferno quando você fala para alguém: Jesus te ama. Você dá prejuízo para o inferno quando você não tem vergonha de falar que você serve a um Deus vivo. Você dá prejuízo para o inferno. Você dá prejuízo para o inferno quando você envia um WhatsApp dizendo para alguém: Deus é contigo, não desanima não. Você dá prejuízo para o inferno até nesses textinhos que você coloca. Por quê? Porque um monte de gente não vai nem ligar, mas vai ter uma alma sedenta que precisa daquele texto. Você vai dando prejuízo para o inferno. Aí quanto mais prejuízo você dá, mais o diabo fica levantando o secretário. Quem é o secretário? Os secretários são uns perturbados que tem por aí. É um povo perturbada, que, pelo amor de Deus, não ganha uma alma. Mas quando entra na igreja, coloca um monte de alma para fora. Você conhece alguém assim? Vamos orar por eles, né? Vamos orar para esse povo. Oh Jesus, converte eles, Pai. Oh Jesus, usa eles bem longe da gente, Pai. Oh Senhor, escuta nós. Olha para cá. Presta atenção. Talvez você está aqui na igreja agora tem alguém numa mesa falando de você. Tem alguém agora, lembrando do teu nome. É o espírito de Herodes. Como que eu arranco a cabeça? Mas deixa eu falar. Enquanto o mal está sendo planejado, Deus já está com um anjo dizendo assim: vai lá e resolve essa parada para mim agora. Vai lá e resolve. Por quê? Porque a sua descida é a resposta que aquele pessoal ali na casa da Maria está precisando. A sua descida é a resposta da oração deles. Vai, então desce.
Você não está vendo um anjo, mas tem anjo descendo. Lembrei daquele louvor agora. Tem anjos voando nesse lugar, em cima. Direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que... Os anjos estão em movimento. Você está aqui, Deus está mandando um anjo lá na sua casa agora. Você está aqui, Deus está mandando um anjo lá no bar agora. Você está aqui, Deus está mandando um anjo lá na biqueira agora. Você está aqui, clamando e Deus está mandando um anjo lá naquela fábrica agora. Você está aqui, Deus está mandando um anjo lá naquele hospital agora. Oh, senti a graça aqui. Deus enviou o anjo desceu. E o Pedro está dormindo. Olha o Pedro dormindo. Olha para cá, olha para cá. Se você ler o texto de Atos 12, a Bíblia vai dizer que o Pedro estava dormindo. Diferente do Paulo e Silas. O Paulo e Silas estavam cantando e orando. O Pedro dormindo não é porque ele está desanimado, é porque ele está confiante. O Paulo e o Silas orando não é porque eles estavam com medo, porque o próprio Paulo disse que morrer era lucro. É que cada um reage de um jeito. Uns confia adorando. Tem gente que ele confia ali orando. Ele sabe que tem um grupo lá fora orando, mas ele está aqui ajudando também. E tem uns que também já tem uma vida de oração, então ele reage dormindo. E o Pedro aprendeu com quem isso? Com Jesus. Por quê? Porque lá naquela tempestade que deu no mar da Galileia, ou no lago de Genezaré, estava quebrando tudo. O Pedro estava desesperado, e Jesus estava lá na polpa do barco, no travesseiro, dormindo. Então ele aprendeu com Jesus, que no meio da tormenta você pode dormir, porque ele está no controle. No meio da tormenta pode descansar. Tem um Deus que está cuidando de tudo. Sabe que o céu está usando a minha vida como profeta para dizer para alguém aqui? E como ele não está me mostrando a feição do rosto dessa pessoa agora, então vou usar no coletivo aqui. Você vai ser um profeta de Deus. Olha para essa pessoa e fala assim: Deus está mandando você descansar. Ele está no controle. Ele estava no controle. O Pedro estava lá dormindo. Olha o Pedro dormindo. A Bíblia diz que o anjo chegou. Quando o anjo chegou, quem está comigo aqui, gente? Estou tão feliz de pregar na minha igreja. Quem tá comigo aqui? Quem está feliz aí ouvindo esse pastor aqui? Pronto. Ó, o Pedro estava lá dormindo. Acorrentado. Ó, o anjo chegou. Aí o anjo olhou para ele. A Bíblia diz que o anjo o despertou. E despertou ele como? Tocando a Pedro no lado. Sabe quando você dá aquele toquinho aqui, ó? Quem já recebeu um assim? Quem já? Anjo engraçado. Sim ou não? Olha o Pedro tá lá. Imagina o susto. O anjo chegou aí, ó. Pum. E disse para o Pedro: levanta depressa. Levanta. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E caíram das mãos as correntes.
Era Deus querendo colocar o Pedro de pé. Então aquilo que mantém ele acorrentado no chão tem que cair por terra. Por quê? Porque era a hora de estar de pé. Aquilo que está te aprisionando, te mantendo no chão, vai cair por terra. Vai cair por terra. Aleluia. O Pedro levantou. Verso 8. E disse-lhe um anjo: cinge-te. Ou seja, se vista, né? E ata as tuas sandálias. Coloca a sandália. Olha o movimento que está tendo e os guardas estão ali. Os guardas não estão vendo nada. Os guardas estavam mais ou menos assim: hoje está tranquilo aqui nessa ala. Olha, hoje estão de boa. Presta atenção. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança nas tuas costas a tua capa. Era o anjo de Deus falando assim: não deixa nada para trás. Você vai sair dessa situação com tudo. Vai sair com a sandália, vai sair com a roupa, vai sair com a capa, vai sair com tudo. Não vai ficar nada para trás. O céu está dizendo para alguém que não vai ficar nada para trás. Fica tranquilo. O Pedro agora sai. Aí agora começa a acontecer algo assim, algo extraordinário. Vamos lá. Você quer ver? Quem quer ver? Olha lá. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. O Pedro não sabia se era real ou se era um sonho. Quando Deus começar a agir, quando Deus começar a fazer, vai parecer visão, vai parecer sonho. Eu estou sonhando. Não, isso aqui não pode ser verdade, não. Aleluia. Por quê? Porque o que Deus faz é extraordinário, que nem parece verdade. Aleluia. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta era a última porta. É aquela porta lá que quando muito sai, Liberdade cantou. É ou não é, gente? Pedro teve essa mesma sensação. A Lili cantou. Quem está entendendo isso aqui? Olha, o Pedro chegou no portão de ferro. Ali, olha, vai sair. Olha o que o texto diz: a qual se lhe abriu por si. A qual se lhe abriu por si. Já tinha portão eletrônico 2000 anos atrás. Olha onde aconteceu a invenção do portão eletrônico. Atos 12. O portão foi abrindo sozinho. Olha o Pedro aqui, com a capa, olhando. Aí a Bíblia diz: e tendo saído percorrer uma rua, e logo o anjo, verso 11, e Pedro tornando a si disse: agora sei verdadeiramente que era o Senhor que enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Deus enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes, me livrou dos seus planos perversos. Deus enviou o seu anjo e me livrou dessa situação. Deus enviou o seu anjo. Deus enviou o seu anjo. Ele só se deu conta quando o anjo foi, sumiu. Quantas pessoas que já teve experiência com anjo aqui nem sabem que era anjo? Você acha que naquele acidente, aquela pessoa que apareceu do nada lá, e de repente não estava mais nem lá, era o quê? Nós aprendemos aqui com o Yosef Akiva que os anjos assumem a forma dos homens. Quem está entendendo? Agora o Pedro está de madrugada no meio da rua.
O Pedro não sabe se pula, se dá glória, se fala em mistério, se roda num pé só, ou se ele mete o pé dali. Como que você reagiria a uma coisa dessa? Pergunta para essa pessoa, como que você reagiria? Não tinha Instagram, você não ia postar foto. Não, você não. A Bíblia diz que Pedro correu para a casa da irmã Maria, porque ele sabia que o povo estava orando. A coisa mais maravilhosa é quando você está vivendo milagre, porque você sabe que tem alguém orando pela sua vida. É quando você está vivendo um tempo de milagre e você tem a certeza que a mãe está orando, o pai está orando, o irmão está orando, tem um povo orando, tem um amigo orando, tem alguém orando. Quando ele chegou lá, ele estava orando. Diga glória. Então aí nós temos que entender que a oração unida tem poder. Aquela oração que você faz com 2 ou 3 tem poder. Aquela oração que você faz com um grupo de 7 tem poder. Aquela oração que você faz com um grupo inteiro tem poder. Tem poder, aleluia. A igreja não orava de forma isolada, não, eles oravam juntos. E juntos conseguiram mover um céu. Se eu fosse você, a partir de hoje eu se juntava com alguém da sua casa. A partir de hoje se juntava e começava a orar, começava a clamar, começava a pedir. Quem está entendendo? Eu te garanto que vai ter testemunho. Eu te garanto que vai ter uma história de milagre para contar. Quinta lição. Mesmo quando a fé parece pequena, mesmo quando a fé parece, Deus ainda responde. Não, vou repetir. Mesmo quando a fé parece tão pequenininha, tem um Deus grande que ainda responde. Então não pense que a sua fé é pequena. Pense que você tem um Deus grande para atender a sua fé pequena. Quem está entendendo isso aqui? Ele chegou lá na casa da irmã lá, e eu termino aqui agora. Quando ele chegou lá na casa da Maria, bateu na porta. Aí uma menina chamada Rod foi atender a porta. Quando ela foi atender a porta, ó o Pedro, abre a porta aí. Os homens daqui a pouco cheguei. Aí a Rod, olha a Rod, ficou tão assim, eufórica, ficou tão assim animada, que ao invés dela abrir a porta, está lá no texto, é só seguir o texto. Ao invés de abrir a porta, ela saiu correndo, deixou a porta trancada. Chegou lá nos irmãos e falou: gente, para de orar. Pode parar de orar, para. O Pedro está aí. Aí a Bíblia diz que um deles vai responder: não, é o anjo dele. Isso aqui confunde a mente dos religiosos. Não, é o anjo dele. Está escrito lá, ó. E dizer: é o seu. E você está aí achando que esse papo de anjo da guarda é papo de outra religião. Está acontecendo com o Pedro. Porque dentro da cultura deles eles acreditam até hoje, que Deus envia o seu anjo, baseado em Salmos, que diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem, guarda e livra. Pedro era um homem temente a Deus. É por isso que eles estão falando: não, é o anjo dele. É o anjo que está responsável por guardar ele. Aí eu imagino Deus no céu. Olha para cá. Eu imagino Deus no céu, olha para cá. Não é recado, é o milagre. Ah, você não pegou? Geralmente os anjos traziam recado, não trazia? Sim ou não?
Sim. Eu imagino Deus lá no céu. Não, não é o recado, é o milagre. Já chegou já. Não é recado, é o milagre. Deixa eu falar aqui. Você vai orar, vai clamar, vai pedir a Deus, e o que vai chegar não é recado. O que vai chegar é o milagre pronto. Olha para essa pessoa com carinho e respeito. Crente é educado. Olha para essa pessoa e fala assim: não ore a Deus pedindo recado. Ore a Deus pedindo o milagre pronto. Aí o Pedro bateu mais forte e falou: sou eu. Aí correram lá e abriram. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. Ó, Pedro, posso orar com vocês? Agora não é orar para pedir, é orar para agradecer. Porque quem ora pedindo vai ter um momento que vai orar agradecendo. Posta no Facebook isso. Quem ora pedindo, vai chegar um tempo que vai orar agradecendo. Posta no Instagram, mas coloca lá: Pai Pastor Wellington. Amém. Deus falou com você através dessa mensagem hoje. A sua oração tem poder. E deixa eu falar, nem se a sua oração for aquela oração silenciosa. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Ana, em primeiro livro de Samuel, fez uma oração silenciosa na coluna do tabernáculo. Só movia a boca e não saía voz. Mas lá no céu o Senhor entendeu tudinho o que ela disse. Você está preparado para fazer essa oração hoje? Quem está preparado para fazer a oração que eles fizeram? Quem está preparado para fazer a oração que eles fizeram? Será que você já tem algum testemunho para contar aqui, para nos alegrar, para nos edificar? Será que tem alguém aqui que tem um testemunho de algo que você recebeu 1 mês atrás, 2 meses atrás, 3? Não sei, porque eu não tenho o costume de ficar abrindo muito para testemunho. Mas se você tiver, agora é a hora. Você levanta a mão e fala: não, vou testemunhar, pastor. Eu tenho que testemunhar isso aqui. Se tiver alguém, levanta a mão aí. Se tiver alguém que precisa testemunhar algo, hoje é o dia. Por quê? Porque os próximos milagres só virão quando você tiver coragem para testemunhar os que você já viveu. Eu vou repetir, os próximos milagres só virão quando você tiver coragem para testemunhar os milagres que você já viveu. Cadê você? Tem alguém aqui? Se tiver, procura meus obreiros aí, eles vão trazer para mim aqui. Tem alguém? Mas tem que ser algo assim rápido, tem que ser algo assim dinâmico. Quem tem? Algo rápido para contar. A irmã Priscila lá no fundo, traz ela aqui. Tem mais alguém? Tem que ser rápido. Vou falar que nem o apóstolo Valdomiro, homem de Deus, sem resenha. Olha para cá. O céu está me tocando. Porque tem pessoas aqui que ele precisa de algo que o motive a acreditar. Algo que faça ele acreditar que realmente Deus ele é poderoso para fazer. Não que Deus precisa provar. Deus não tem que provar nada para ninguém. Vem aqui, filha. Cadê? Vem cá, minha mídia. Paz, filha. Deus abençoe sua vida. O que aconteceu, filha? Graça e paz. Se apresente para o povo. Igreja, eu sou a irmã Rose. E há 1 mês atrás o meu esposo estava fazendo um curso e ele caiu de 5 metros. Meu Deus. Teve um traumatismo craniano que, olhando a tomografia dele, não dá para acreditar que ele não teve nenhuma sequela. Nenhuma sequela?
Nenhuma. Nenhuma. Deus é fiel e guarda os seus. Eu creio. Eu creio. E só porque você teve a ousadia de subir nesse altar e testemunhar, se prepare para os próximos milagres, porque esse foi de livramento. Os próximos serão de providência. Aleluia. Eu creio. Irmã Priscila, graça e paz. Se apresenta para o pessoal aí. Igreja, eu sou a irmã Priscila, intercessora dos meus pastores, de todos os pastores, missionária, membro, não membro. E eu tenho um testemunho para contar, é porque o pastor pregou sobre intercessão. Então eu estava lembrando ali, eu falei para Deus bem assim: aqui, Deus, não é o pastor que vai me chamar, não, é o Senhor que vai me chamar. Se o Senhor quer que eu conto esse testemunho. Aí eu tremi lá, porque o pastor falou, e a Cida sabe do meu testemunho, e ela ficava assim para mim: vai lá, Deus está te chamando. Então eu fiz assim, né, para vir aqui. Bom, sobre intercessão, eu sou amiga de uma pessoa que ela é de outra denominação, só que ela tem muito respeito pela minha fé. E nós éramos amigas, e somos ainda, e a família dela toda tinha ido para o Japão trabalhar lá. Então, eu sabia que a família dela estava lá. Eu comecei a ser intercessora das filhas da minha amiga, lá no Japão. E eu orava, só que eu não falava para ela. Aí um dia ela veio na minha casa, estava triste e tudo, e chegou para mim e falou: Priscila, eu vim aqui pedir para você orar pelas minhas filhas lá no Japão. Eu disse: o que aconteceu? Ela falou: você sabe que o volante lá é do outro lado do carro, né? E o meu genro, aconteceu um acidente, as minhas filhas ficaram todas quebradas, coluna. O meu genro está no hospital, e vocês sabem os médicos lá como são bons, né? Ele ficou tetraplégico, só mexe com a cabeça. Eu vim pedir para você orar. Aí eu fiz assim para ela, com os dois dedinhos assim. Falei assim: faz 2 anos que eu oro pelas suas filhas lá no Japão. 2 anos. Aí ela falou assim: mas não tem jeito. Como a gente vai trazer o menino para cá, tetraplégico, trazer num avião para cá? Eu falei: os médicos do Japão não é maior do que meu Jesus. E tem mais, ele vai sair desse hospital andando. Eu falei. Aí depois ela veio falar para mim assim: o meu genro saiu do hospital andando, anda de moto, anda de carro, tá para cima e para baixo. Posso falar só mais uma coisa, pastor? Igreja, não fica olhando para a intercessora, não é intercessora. Eu sou intercessora porque eu estava lá no fundo do poço, porque eu não valia nada, porque eu não valia nada nem para quem me gerou. Eu cresci tentando ganhar um pouquinho daquele amorzinho que a pessoa que me gerou dava só para os filhos homem dela. Mas depois eu cresci e fiquei sabendo que é por causa da luz que brilha aqui. É a luz que todos vocês têm, porque vocês não estão aqui de graça. Vocês não vieram para cá porque eu quero uma resposta do pastor. O pastor dá a resposta assim quando Deus manda, quando ele fez agora. Deus mandou, usou o pastor para me chamar aqui. Então você não vá para casa triste: o pastor não me chamou, o pastor não me profetizou, o pastor isso não passou aquilo. O pastor só faz o que Deus manda. Por isso olhe para ele como homem de Deus, para a pastora Kelly como mulher de Deus vitoriosa, vencedora, tem dado exemplo para nós, não é? Então, igreja, é o seguinte: quanto mais você sofre, mais você passa por luta, maior é a sua vitória. O pastor não tem pregado em vão isso aqui, sabe? Vamos ficar firmes na presença do Senhor, vamos buscar cada dia mais. E sabe por quê? Esse não é um ministério que veio para ficar patinando, olhando à direita ou à esquerda e patinando. Nós temos que vencer, quebrar protocolo.
ter vitórias, olhar para as pessoas estão te maltratando, estão ofendendo você, vai para o joelho e daí um pouco aquela pessoa vem e te agrada. Por quê? A tua oração chegou aos pés do Senhor e Ele faz a vitória. Porque é muito melhor, igreja, você deixar para Deus resolver, porque depois você dá umas risadinhas, né? Olha para essa pessoa e diga assim: Deus faz. Ele não fez só no passado, Ele faz também no presente. É a esse Deus que nós vamos clamar nessa noite. Eu quero convidá-los a ficarem de pé.